Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que nos foi formulado e também por dizer que estamos numa situação difícil depois das brilhantes exposições da parte da manhã e a seguir, à hora do almoço, estar nesta posição é um pouco difícil, mas vamos procurar não fazer figura feia. Bom, como caderno de encargos para este módulo, tentamos trazer a visão da ordem jurídica cabo-verdiana sobre este tema, creio eu, que é de uma centralidade que todos reconhecem nos dias de hoje. Entre os cultores do direito constitucional, da filosofia do direito, da ciência política e de outras áreas do saber, bem como na sociedade em geral, discute-se muito a questão da legitimidade do poder judicial, a questão da centralidade do poder judicial, o problema do governo dos juízes, da expansão do poder judicial. São temas que estão na ordem do dia um pouco por todo o lado. Muitas vezes ouvimos, principalmente começou nos Estados Unidos, curiosamente até com um artigo de um jornalista, a questão do governo dos juízes e da legitimidade do poder judicial. Começou-se essa discussão, que depois alargou-se quase por todo o mundo. Aliás, em 2009, foi publicado um estudo num número especial da revista Julgar, do professor António Manuel Espanha, em que tinha o seguinte título: Terão os juízes voltado ao centro do direito? E ele, de certa forma, disse o seguinte: na verdade, no modelo político dominado pelo princípio da separação de poderes, parece haver uma contradição entre este princípio constitucional e o reconhecimento da autonomia interpretativa dos juízes em relação à lei, entendida aqui a lei em sentido amplo, não é? Também englobando a própria Constituição, pois tal ofenderia cumulativamente o monopólio da criação do direito que compete ao Legislativo e o primado da lei e a função dirigente da Constituição. Nessa mesma linha, também uma das personalidades que tem dedicado ao estudo do Poder Judicial nos países de língua oficial portuguesa, estou a referir ao professor da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, professor Vladimir Brito, num artigo publicado no Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, em 2004, com o título Poder Judicial, referiu que, na verdade, estou a citar, hoje, a legitimidade do juiz, enquanto titular do Poder Judicial, não se presume, como não se extrai exclusivamente da legitimidade constitucional. O autogoverno já não se esgota na administração judiciária e no controle disciplinar e profissional dos juízes, exercido pelos Conselhos Superiores da Magistratura. A representação simbólica do Poder Judicial exige a correspondente legitimidade democrática do representante e já não se aceita uma simples responsabilidade funcional nem um controle jurídico-processual pela via do recurso e jurídico-administrativo pela via das inspeções da magistratura. Reclama-se um controle sociopolítico do próprio Poder Judicial enquanto poder soberano. Estas citações, sem nenhuma presunção, servem tão somente para ilustrar um conjunto de problemas que o Poder Judicial confronta hoje e os próprios juízes no exercício da função jurisdicional. Todavia, cremos que não se pode perder de vista aquilo que o constitucionalista português Gomes Canutilho frisou no encontro em Angola, com um artigo não publicado, mas pode-se, por exemplo, encontrar no site, publicado no site do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, um artigo com o seguinte título: Um olhar jurídico-constitucional sobre a judicialização da política e a politização da justiça. E refere: o juiz, guardião dos direitos
e o juiz que realiza objetivos moralmente justos representam hoje, com efeito, os arquétipos da ruptura relativamente ao modelo jacobino de juiz-executor, passivamente fiel à vontade do legislador, a boca que pronuncia as palavras da lei, ou de juiz declarativo, limitado a declarar, nunca a criar o direito. Estas palavras do renomado autor, creio que podem servir de mote precisamente para questionarmos, aqui e agora, da necessidade de uma renovada compreensão do princípio da separação de poderes e da independência do poder judicial, que, ao fim e ao cabo, são as traves mestras do Estado de Direito Democrático. Até porque, queremos nós, a independência do poder judicial aparece como um corolário do princípio da separação de poderes. Do mesmo modo, não se pode perder de vista, em nosso modo de ver, que as profundas transformações do Estado e da sociedade no século XXI exigem uma mudança da compreensão acerca do sentido e do alcance do princípio da separação de poderes. O esquema tradicional tripartite, idealizado a partir de uma racionalidade rígida, não se mostra mais adequado para satisfazer as cada vez mais sofisticadas demandas da sociedade. Em plena sociedade pós-moderna, não deve ser cogitado a visão oitocentista de separação de poderes, cuja justificação ou fundamento é a proteção da liberdade individual em face do monarca absoluto, resultante de uma divisão rígida das funções políticas do Estado em compartimentos estanques. Por outro lado, enquanto pressuposto do Estado democrático de direito, além da faceta política, o princípio da separação de poderes possui a faceta de norma jurídica, cujo conteúdo possui, simultaneamente, uma zona de colisão sujeita a variações no tempo e no espaço e um núcleo essencial que opera como regra, definindo comportamentos e objetivos do ente estadual. A este propósito, e referindo-se aos novos entendimentos do princípio da separação de poderes, refere o professor Nuno Pissarro, na obra Separação de Poderes como Doutrina e Princípio Constitucional, que ganha progressiva importância na atualidade o entendimento de que o princípio da separação de poderes, como princípio da organização ótima das funções estaduais, cujo contributo tem sido significativo para a determinação do seu valor normativo. Ele vai no sentido de precisar a capacidade do princípio de separação de poderes para fornecer critérios de solução quanto à exata delimitação das competências entre os órgãos constitucionais, sobretudo nos casos tão problemáticos como o direito judicial, o controle jurisdicional da discricionariedade administrativa e dos vários tipos de discricionariedade imprópria e a própria inconstitucionalidade por omissão. Ainda, segundo o citado autor, a falência daquela tripartidação funcional como classificação universal, intemporalmente válida das funções estaduais e, sobretudo, o progressivo esbatimento de fronteiras entre as diversas funções do Estado e a fluidez e relatividade dos critérios de caracterização material e de diferenciação entre eles, tem levado a doutrina a desinteressar-se progressivamente da elaboração de uma teoria geral das funções estaduais como elemento essencial do princípio da separação dos poderes, para se fixar numa análise das funções do Estado constitucionalmente adequada no quadro de uma Constituição concreta. Aliás, o conhecido constitucionalista alemão Konrad Hess referiu que o princípio da separação de poderes é um princípio histórico, no sentido que não reclama um conteúdo imutável de cariz justnaturalista, devendo ser entendido em contacto com uma concreta realidade histórico-constitucional. Consequentemente, e partindo dessas premissas, vamos, a partir da Constituição cabo-verdiana de 1992, cuja última revisão data de 2010, para abordar o tema que se nos ocupa. A Constituição da República de Cabo Verde consagra no seu artigo 2º, número 2, que
A República de Cabo Verde reconhece e respeita a separação e interdependência de poderes. E começo por sublinhar esta dimensão. Aqui fala-se na interdependência de poderes, não somente na separação de poderes. Também, este princípio da separação e interdependência de poderes figura entre as matérias que não podem ser objeto de revisão constitucional, conforme o preceituado no artigo 290, a linha D. Por outro lado, a Constituição, de forma expressa, proclama no seu artigo 119, número 2, que os órgãos de soberania, nas suas relações recíprocas e no exercício de funções, respeitam a separação e a interdependência de poder. Tendo em conta as normas acabadas de citar, cremos que se pode concluir, sem correr o risco de errar, que a separação de poderes é configurada, por um lado, como um princípio organizatório fundamental da Constituição, bem como uma garantia institucional. A nossa Constituição erigiu como órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia Nacional, o Governo e os tribunais. O Presidente da República é configurado como o garante da unidade da nação e do Estado, de garantir a integridade do território, da independência nacional, tendo ainda sido atribuído funções de vigia e garante do cumprimento da Constituição, dos tratados internacionais, bem como o representante interno e externo da República e de comandante supremo das Forças Armadas. A Assembleia Nacional, enquanto Assembleia representativa de todos os cabo-verdianos, detém competências legislativas e políticas, bem como competências relativas a outros órgãos, incluindo de fiscalização. No plano da competência legislativa, cabe fazer leis sobre todas as matérias, salvo as reservadas pela Constituição ao Governo. É que, no nosso sistema, para além da Assembleia Nacional, o Governo também tem competência legislativa. Quanto ao Governo, a Constituição define como o órgão que define e dirige e executa a política geral interna e externa do país. É o órgão superior da administração pública. E no elenco das suas competências, encontramos também o exercício de funções políticas, legislativas e administrativas. E quanto à função jurisdicional, ela é atribuída aos tribunais, que têm como tarefa administrar a justiça, dirimir os conflitos de interesses públicos entre interesses públicos e privados, reprimir a violação da legalidade democrática e exercer a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. E gostaria, sem vos amassar, de dar nota que na nossa Constituição, a propósito desta ideia de interdependência de poderes, encontramos elementos que apontam claramente para esta interdependência e que, sem pretensão de ser exaustivo e sem vos amassar, apontar alguns exemplos. No âmbito do processo legislativo, temos a promulgação dos atos legislativos pelo Presidente da República, bem como o poder de veto, o de pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade, a própria referenda ministerial. Também, exemplo disso, a atribuição aos órgãos de soberania de competências relativas a outros órgãos, como é o caso da competência do Presidente da República para nomear o Primeiro-Ministro, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, ou a competência da Assembleia Nacional de conceder amnistias, perdões genéricos, de apreciar os relatórios sobre a situação da Justiça apresentados pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Conselho Superior do Ministério Público. Esta é uma das singularidades do caso cabo-verdiano e que acabou-se por consagrar na própria Constituição, que é no final de cada ano judicial, os Conselhos Superiores, inicialmente no âmbito da revisão constitucional, até se tinha pensado também na própria Ordem dos Advogados, mas depois não ficou consagrado no texto constitucional, dos Conselhos apresentarem um relatório sobre a situação da Justiça no decorrer do ano judicial e que depois é discutido na Assembleia Nacional no início de cada ano parlamentar. E para além da dimensão organizatória, que acabamos de fazer referência de forma sumária,
O princípio da separação de poderes possui uma dimensão normativa autónoma. E, apoiando na lição do professor Gomes Canutilho, podemos dizer que quando o núcleo essencial dos limites das competências constitucionalmente fixadas for objeto de violação, pode estar em jogo todo o sistema de legitimação, responsabilidade, controle e sanção definido no texto constitucional. Nesses casos, o princípio da separação de poderes pode funcionar como princípio normativo autónomo, invocável na solução de litígios jurídico-constitucionais. Aliás, o Supremo Tribunal de Justiça já mobilizou o princípio da separação de poderes e, curiosamente, não se tratava de um processo de fiscalização da constitucionalidade, mas de um litígio entre privados, em que, no ano de 1994, se colocava a questão da competência atribuída às comissões de arbitragem de acidentes de viação, criadas por uma lei em 1978, que atribuía à sobredita comissão competência para, estou a citar a lei, decidir os diferendes que opunham os segurados ao Instituto de Seguros ou ao Instituto de Seguro ou entre os segurados entre si, em questões emergentes de acidentes de viação. O acórdão que acabamos de fazer referência utilizou a seguinte retórica argumentativa. A Constituição da República, posta a vigorar em setembro de 92, estabelece que os tribunais são órgãos de soberania independentes dos demais órgãos do Estado e que estão sujeitas à lei, incumbindo-lhes a tarefa de administrar a justiça em nome do povo. Dos postulados normativos de referência, decorre, por um lado, que os tribunais têm como características essencial a sua independência, a qual é materializada pela exclusividade do exercício da judicatura através das garantias e incompatibilidades dos seus juízos. Por outro lado, está afastada a possibilidade de existência de outros tribunais, que são aquelas expressamente indicadas na norma fundamental, não estando as comissões de arbitragem incluídas no elenco de tribunais especiais. E será inútil contrapor que a Comissão tem por missão e por imperativo de função o dever de decidir em conformidade com a lei aplicável, sem submissão a qualquer ordem ou instruções de outrem, porquanto, falecendo aos seus membros a independência no dizer do direito e inexistindo separação orgânica e institucional em relação às estruturas governamentais, está definitivamente posta em causa a sua independência. Claro está que há que se contextualizar este acordo, porque foi proferido numa altura em que a Constituição da República, a Constituição da República de 1992, na sua versão originária, ainda não permitia a existência de outras categorias de tribunais, nem de meios alternativos de resolução de litígios, nomeadamente a existência de tribunais arbitrais, e foi neste contexto que o acórdão foi proferido, até porque, como vos disse, foi no âmbito de um recurso que a parte vencida interpôs para o Supremo Tribunal de Justiça, um recurso de apelação, e o Tribunal, como no caso de Cabo Verde, temos o sistema misto, embora com algumas especificidades que não vou conseguir aqui explicar, todos os tribunais têm o acesso direto à Constituição e podem desaplicar as normas que entenderem serem inconstitucionais. E neste caso, devido à redação inicial e originária daquela norma da Constituição que não previa a existência de outros tribunais, o Supremo Tribunal de Justiça julgou essas comissões de resolução de litígios inconstitucionais, precisamente por violação do princípio da independência. E frisei esta parte para mostrar este conteúdo normativo que este princípio possui. São em traços largos, estas dimensões, por causa do tempo, vou atalhando, que o princípio da separação de poderes possui na configuração constitucional que é dada na Constituição de Cabo Verde. Bom, entrando já no princípio da independência do Poder Judicial, que talvez é a parte mais interessante, que podemos discutir melhor, na Constituição de Cabo Verde encontramos a primeira referência ao princípio da independência do Poder Judicial logo no preâmbulo do texto constitucional, que faz menção da consagração de um poder judicial forte e independente.
Por outro lado, convém dar nota desta dimensão que eu acho relevante, que a Constituição inseriu o Poder Judicial, e a Constituição não fala em tribunais, fala mesmo em Poder Judicial, na parte respeitante à organização do poder político, depois de regular o Presidente da República, a Assembleia Nacional, o Governo, estabelecer os princípios gerais e comuns aplicáveis aos órgãos de soberania. Aliás, não deixa de ser impressiva que o legislador constitucional tenha utilizado mesmo essa expressão poder jurisdicional, de modo que pode-se legitimamente concluir que os tribunais têm uma posição jurídico-constitucional idêntica aos dos outros órgãos de soberania. Uma das traves mestras da nossa chamada Constituição Judicial é constituído pelo princípio da independência do Poder Judicial. Tal princípio é de tal modo essencial que foi elevado a limite material de revisão constitucional, conforme se extrai do artigo 290, número 1, a linha F da Constituição. A Constituição, por outro lado, consagra expressamente no artigo 211, número 1, que no exercício das suas funções os tribunais são independentes e apenas estão sujeitas à Constituição e à lei. Assim, a independência do Poder Judicial constitui um elemento caracterizador da jurisdição e um elemento de referência do Estado de Direito. Compreende-se, portanto, que a independência do Poder Judicial pressupõe a autonomia dos tribunais relativamente a todas as restantes estruturas decisórias, públicas e privadas, que os tribunais não estão sujeitos a ordens e instruções de ninguém. Os juízes devem obediência somente às fontes normativas. Não são admissíveis quaisquer tentativas de intervenção, pressão, manipulação ou visando influenciar a atividade desenvolvida pelos tribunais. As características específicas do Estatuto dos titulares do Poder Judicial que encontramos na Constituição da República de Cabo Verde são as seguintes: a da profissionalização, a natureza jurídica das suas funções, da inamovibilidade e irresponsabilidade. No que ao juiz diz respeito, a natureza da sua profissionalização restringe-se à organização de uma carreira profissional escalonada em 3 grandes categorias que correspondem às 3 grandes instâncias jurisdicionais. A primeira instância, com o juízo da primeira instância, a relação e o Supremo Tribunal. Porém, desta profissionalização do juiz não decorre uma relação de subordinação a uma entidade como aquela que existe a uma entidade patronal, nem exercício dos poderes específicos que a esta para dar ordens e instruções aos seus subordinados, e por isso mesmo o juiz, no exercício das suas funções específicas, não recebe ordens e instruções de nenhuma entidade, nem existe uma verdadeira hierarquia entre os juízes dos diversos tribunais, de que possa resultar a obrigação de os juízes dos diversos tribunais cumprir ordens dos juízes de tribunais da outra categoria. As decisões dos tribunais superiores, que contenham determinações jurídico-processuais dirigidas aos tribunais inferiores, têm somente a natureza processual e de cumprimento da decisão judicial, que, por regra, não bole com o princípio da independência do juiz. A profissionalização do juiz tem uma outra dimensão, que é da sua nomeação, colocação e transferência. Está sujeito a um específico regime constitucional, consagrando, nomeadamente, da inamovibilidade e irresponsabilidade, tal como decorre do artigo 222 da Constituição. Em face desta nota da profissionalização, torna-se, e como já foi aqui feito referência, e se tem discutido muito essas dimensões, torna-se, por conseguinte, discutível se os juízes podem participar em organismos sindicais e se podem fazer greve. Isto é uma questão que podemos deixar em aberto para a discussão. Ainda neste contexto, importa dar nota, já que estamos a falar das nossas realidades constitucionais, de uma situação que o Supremo Tribunal de Justiça em Cabo Verde, nas vestes do Tribunal Constitucional, porque até 2016 o Supremo Tribunal de Justiça em Cabo Verde cumulou as funções de Tribunal de Apelação com Tribunal Constitucional.
e foi colocada em sede de fiscalização abstrata sucessiva a seguinte questão. Foi publicado no Boletim Oficial uma resolução da Assembleia Nacional nomeando 2 cidadãos para ocuparem os cargos de juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, sendo que um dos eleitos tinha, na época da eleição, mais de 65 anos. O Procurador-Geral da República entendeu que a referida resolução era ilegal e, estribando-se no argumento de que os juízes conselheiros que exercem funções públicas e de acordo com o regime da Constituição, o regime previsto numa lei que ainda estava em vigor, da Constituição da Relação de Emprego Público, os funcionários e agentes do Estado não podem continuar a exercer funções públicas após completarem 65 anos de idade. No Acórdão 1/2009, de 15 de maio, o Supremo Tribunal de Justiça utilizou o seguinte argumento para afastar da ilegalidade, o argumento da ilegalidade invocada pelo Sr. Procurador da República, porque ele dizia que havia uma ilegalidade porque a resolução não respeitava o regime da idade estabelecida na Lei de Acesso à Função Pública, e o Supremo justificou desta maneira. Os juízes, estou a citar, como titulares de um órgão de soberania, possuem um estatuto próprio, estatuto que não se confunde com o da função pública. Por isso, a aplicação da lei ordinária relativa à administração pública aos juízes deverá sempre respeitar os princípios constantes da Constituição, e é esse estatuto que regula a carreira profissional dos magistrados judiciais, o ingresso, o desenvolvimento profissional, a promoção, a progressão, direitos, deveres, incompatibilidades, aposentação e jubilação, estatuto remuneratório, responsabilização disciplinar e situações jurídicas diversas. Na época em que foi proferido este acórdão, estava em vigor o artigo 290 da Constituição, que dispunha assim: só podem ser designados juízes do Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do presente artigo, os cidadãos nacionais de reputado mérito, licenciados em Direito e no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, que a data da designação tenham exercido pelo menos durante 5 anos atividade profissional na magistratura ou em qualquer outra atividade forense ou de docência de Direito e que preenchem os demais requisitos previstos na lei. Hoje a situação mudou porque, por força da alteração da Constituição em 2010, consagrou-se um novo regime de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Até é questionável se hoje esta argumentação seria válida em face da configuração do novo Estatuto dos Magistrados. E talvez a argumentação mais forte tenha sido porque, na altura, esses juízes do Supremo Tribunal de Justiça, como já foi referido, também acumulavam as funções de juízes do Tribunal Constitucional. E, por conseguinte, como já compreenderam, o Supremo acabou por julgar improcedente o pedido de declaração da ilegalidade da aludida resolução. Uma outra nota que gostaríamos de destacar é a dimensão da inamovibilidade, que constitui uma característica exclusiva dos titulares do Poder Judicial, que articula a profissionalização com a dimensão soberana das funções por eles exercidas. A natureza soberana da função implica necessariamente uma garantia da independência e de livre exercício da função de julgar, e por isso o juiz não pode ser transferido, suspenso, aposentado ou demitido, senão nos casos previstos na lei. A independência também é assegurada pelo princípio da irresponsabilidade. O texto constitucional cabo-verdiano prevê que os juízes não respondem pelos seus julgamentos e decisões, exceto nos casos especialmente previstos na lei. Como decorre do texto constitucional, a irresponsabilidade não é irrestrita, porquanto, para além da legislação ordinária consagrar a responsabilidade disciplinar e penal dos juízes, também a própria Constituição prevê a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional. De todo modo, embora não esteja muito clara na nossa Constituição,
parece-nos que, no caso da responsabilidade civil pelo exercício da função jurisdicional, a responsabilidade é em primeira linha do Estado e não pessoal do juiz, podendo, no entanto, haver direito de regresso, estando reunidos os pressupostos legais. Eu gostaria de deter um pouco sobre isto, porque quem estuda essas matérias e quem conhece outras realidades, por exemplo, estou a pensar na realidade italiana, por exemplo, o que é que aconteceu nos anos 80, em que, a quanto da existência de conflitos entre o poder político e a magistratura, fizeram uma coisa inaudita, e através de um referendo conseguiram aprovar uma lei da responsabilidade civil do juiz, estabelecendo até pressupostos como a caracterização da culpa para haver a responsabilização, e muitas vezes a responsabilização é utilizada nos casos de conflitos entre o poder político e o poder judicial como uma espécie de arma pelo poder político para comprimir a independência do poder judicial. No que concerne a chamada governança judicial, temos em Cabo Verde, e parece-nos que também é uma decorrência do princípio da independência do poder judicial, o chamado Conselho Superior da Magistratura Judicial, que é definido pela Constituição como o órgão de gestão e disciplina dos juízes, da administração autónoma dos recursos humanos, financeiros e materiais dos tribunais, bem como dos próprios recursos, tal como está previsto no artigo 223 da Constituição da República. Deve-se aqui realçar as notas da autonomia administrativa e financeira que, em nosso entender, tendem a diminuir a dependência deste órgão em relação ao Poder Executivo. É certo que não temos uma realidade como a realidade brasileira, e deu-se alguns passos, principalmente com a Constituição, com a revisão da Constituição em 2010, em que, por exemplo, a gestão de todos os recursos humanos, sejam dos magistrados e dos funcionários judiciais, saiu da esfera do Ministério da Justiça e passou para a responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura. Todavia, ainda, há esta dimensão da autonomia financeira que verdadeiramente não existe, porque temos aquelas situações que o Conselho faz o seu orçamento, mas depois é obrigado a ir discutir o orçamento com o Ministério da Justiça e com o Ministério das Finanças. Muitas vezes até em Cabo Verde dá-se um nome interessante, que é a chamada arbitragem do orçamento, em que todos sentem à mesa para se discutir este orçamento, e naturalmente que a autonomia financeira é muito incipiente ainda, e já, por exemplo, ainda há tempos fez-se uma discussão em torno da possibilidade de o Conselho ter o seu próprio orçamento, que é aprovado na Assembleia Nacional, sem necessidade de passar pelo crivo do Ministério da Justiça e do Ministério das Finanças, como também existe em relação aos outros órgãos constitucionais autónomos, como, por exemplo, a Comissão Nacional de Eleições, em que se levantou também, em Cabo Verde está-se a discutir a questão se a própria Comissão Nacional de Eleições tem que ter o seu orçamento próprio. No que diz respeito à questão que é das mais sensíveis, a chamada composição desses órgãos, em que existe aqui uma espécie de tensão entre o princípio da independência e da legitimidade democrática do Poder Judicial, e que, no caso de Cabo Verde, tem-se registrado algumas flutuações na forma da composição do Conselho. Porque, se formos ver na versão originária da Constituição de 1992, o Conselho era composto da seguinte forma: o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que presidia, o Inspetor Superior Judicial, 2 cidadãos nomeados pelo Presidente da República, 3 cidadãos eleitos pela Assembleia Nacional e 2 juízes de carreira eleitos pelos seus pares. Com a revisão de 1999, manteve-se o mesmo número de membros, que são 9, mas determinando que os membros eleitos pelo Presidente da República e para a Assembleia Nacional não podiam ser magistrados nem advogados. Com esta alteração ficou manifesto
que o legislador constitucional quis que o Conselho Superior da Magistratura fosse composto por uma maioria de não magistrados. Na revisão constitucional de 2010, manteve-se o número de membros, 9, sendo que um juiz designado pelo Presidente da República, 4 cidadãos eleitos pela Assembleia Nacional, não podendo ser nem magistrados nem advogados, e 4 eleitos pelos seus pares. E com esta revisão, em 2010, o Conselho, na sua composição, ficou com a maioria de juízes, embora um dos juízes seja indicado pelo Presidente da República. Outra nota digna de destaque e que empresta, neste momento, alguma singularidade ao Conselho Superior da Magistratura cabo-verdiana é a seguinte. Tradicionalmente, a presidência do Conselho incumbia ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Com a revisão constitucional de 2010, operou-se um corte, prevendo agora a Constituição, no seu artigo 223, número 6, estou a citar, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial é designado pelo Presidente da República de entre os juízes que dele fazem parte, mediante proposta dos restantes membros desse órgão, para um mandato de 5 anos, renovável por uma única vez. Ou seja, aqui houve a quebra com uma tradição em que o Presidente do Conselho Superior da Magistratura era, por inerência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Agora, pode-se dar a situação que qualquer magistrado, mesmo que, por exemplo, seja um magistrado de terceira classe, pode presidir ao Conselho Superior da Magistratura. Isto é uma singularidade. Se formos ver, não encontramos uma justificação objetiva que motivou esta alteração na Constituição. Porém, uma das pessoas que esteve à frente da Comissão de Revisão Constitucional publicou um artigo sobre o poder judicial na revisão da Constituição de 2010, este é o título do artigo, e utiliza os seguintes argumentos para esta solução. Ele diz: o avolumar de processos no Supremo Tribunal de Justiça, que alertou para a necessidade de o seu Presidente dever dedicar-se mais à função judicial do que a tarefas administrativas de gestão dos tribunais e dos juízes, a dificuldade da destrinça entre os dois órgãos aos olhos da opinião pública, não podendo avaliar corretamente as responsabilidades de cada um, a ideia existente em certos círculos políticos e judiciais que o Conselho Superior da Magistratura Judicial era um órgão subordinado e dependente do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, sobretudo, o facto de a revisão conferir um leque alargado de competência ao Conselho Superior da Magistratura Judicial torna-se praticamente impossível uma eficaz acumulação de funções. São os únicos elementos que encontramos para a justificação desta mudança na Constituição, na revisão constitucional de 2010. Todavia, embora inicialmente não houve grande discussão sobre esta temática, hoje parece haver um consenso que é preciso regressar à solução anterior à revisão de 2010. Porque são casos que ainda não aconteceram, mas, por exemplo, teoricamente podemos ter uma situação, imaginemos, o Presidente do Conselho está no exercício de funções, mas há necessidade de um concurso. E se ele acha-se habilitado a participar no concurso, isto não pode ser um condicionamento até de alguns juízes, imaginemos que sejam um juiz de terceira ou de segunda classe e que no júri de concurso estejam, por exemplo, juízes desembargadores que depois podem ter a pretensão de aceder por via de concurso ao Supremo. Isto não pode ser uma forma de condicionar os próprios júris. Por exemplo, teoricamente, né, podemos ver a questão desta perspectiva. E depois temos a situação de que, estando numa situação de exclusividade, o Presidente do Conselho não tem um contacto direto com os tribunais. E era a vantagem, por exemplo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, estando em exercício de funções, através dos recursos, ia tendo um contacto direto com os processos, ia percebendo melhor a realidade dos tribunais ou a própria prestação, por exemplo, dos juízes. Por isso já neste momento
estamos na fase em que ordinariamente se pode fazer a revisão da Constituição em Cabo Verde, creio que é das matérias que se pode revisitar e ver as melhores soluções. E outra nota, que isto também é interessante, por isso que gostaria de compartilhar convosco, uma solução que veio a ser consagrada na legislação ordinária, na decorrência destas revisões constitucionais. Por exemplo, depois veio-se aprovar o Estatuto dos Magistrados, a Lei Orgânica do Conselho Superior da Magistratura Judicial, a Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais e a lei, chamada Lei Orgânica do Conselho, veio propor uma solução que é a seguinte. No seu artigo 9, dispõe o seguinte: o Conselho Superior da Magistratura Judicial dispõe de um vice-presidente a tempo inteiro. E no seu número 2, aqui que está a parte interessante, diz que o vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura é eleito entre os membros designados pela Assembleia Nacional. E vejam que esta particularidade de que os membros designados pela Assembleia Nacional não podem ser juristas, não podem ser advogados nem juízes. Esta imposição. E logo questionou-se a constitucionalidade desta norma e que foi submetida ao crivo do Tribunal Constitucional. E os argumentos para a inconstitucionalidade eram basicamente 3. Por um lado, o princípio da igualdade. Por outro lado, foi convocada a dimensão normativa do princípio da igualdade dos cidadãos no acesso aos cargos públicos. E a terceira dimensão normativa era que também feria a própria independência do Poder Judicial. O Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização abstrata, no Acórdão 7 de 2016, de 21 de abril de 2016, utilizou a seguinte argumentação, e passo a citar. A questão de determinar se o facto do vice-presidente ser um membro laico do Conselho pode atingir a independência dos tribunais e as garantias de independência dos magistrados judiciais, atendendo aos poderes que têm em matéria de gestão administrativa e financeira dos tribunais e de nomeação, colocação, transferência, desenvolvimento na carreira e disciplina de magistrados judiciais e de outros recursos humanos afetos aos tribunais. Antes de tudo, deve-se considerar que um vogal eleito pela Assembleia Nacional não será um comissário da mesma no Conselho Superior da Magistratura Judicial e não será veículo de controle dos partidos políticos que apoiaram a sua eleição no Parlamento Nacional e tampouco terá, a priori, qualquer postura necessária de constrangimento da independência dos magistrados judiciais e dos tribunais. Outros, sim, são, em tese, indicados em razão da sua capacidade própria para integrarem de boa fé perspectivas diversas que podem existir na sociedade sobre a justiça em matérias que sejam de competência do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Para além disso, o órgão, integrado por uma maioria de magistrados judiciais, eliminando-se a priori que pudesse haver dessa fonte atentados à independência dos tribunais e dos juízes, e mesmo que houvesse, sempre haveria a possibilidade de um magistrado lesado nos seus direitos e interesses legítimos de impugnar a deliberação junto do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, nesta matéria, as garantias são suficientes de um checks and balance que afetariam a possibilidade de congeminar que a independência dos juízes pudesse sair beliscada pela utilização indevida das competências do Conselho em matéria de nomeação, colocação, transferência, desenvolvimento na carreira dos juízes ou por via do exercício da ação disciplinar. E muito menos se iluía pelo facto do seu vice-presidente não ser magistrado, que é o que releva para este desafio constitucional. Devo dizer que aqui o Tribunal julgou muito na sua argumentação, aliás é um acórdão longo de 70 e tal páginas, com a questão da legitimidade democrática do Poder Judicial, a questão do princípio da igualdade, entendendo que, neste caso, o legislador não teria tomado uma decisão irracional e sem ponderação, e também esta dimensão. Embora nós não concordamos, com o devido respeito, com as soluções aqui gizadas, até por verem esta última citação, o Tribunal Constitucional acaba por admitir que, em tese,
pode haver perigo para a independência do Poder Judicial, mas só que utiliza ao remédio é a possibilidade de impugnar essas decisões junto do Supremo Tribunal. E também acho que acabou, até porque no acórdão acaba por dar uma espécie de salto lógico, não a ter muito bem ao princípio da igualdade dos cidadãos no acesso aos cargos públicos. Esta dimensão não foi muito bem ponderada no acórdão e poderia ser uma das dimensões utilizadas para se concluir pela inconstitucionalidade desta norma. De todo modo, deve dar nota que, desde a aprovação em 2011 até agora, nunca foi eleito o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Outra dimensão, e para fechar, para não usar muito da vossa paciência, é no capítulo da composição atual do Supremo Tribunal de Justiça e a forma de acesso a este órgão da cúpula dos tribunais judiciais. Ao longo dos 30 anos da vigência da Constituição, tem-se registrado significativas alterações neste capítulo. Na versão originária da Constituição, o Supremo Tribunal de Justiça era composto por um juiz nomeado pelo Presidente da República, escolhido entre os magistrados judiciais ou do Ministério Público, um juiz eleito pela Assembleia Nacional e 3 juízes designados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Na revisão de 1999, enquanto funcionou como Tribunal Constitucional, a composição do Supremo Tribunal de Justiça era de acordo com o já referido artigo 290 da Constituição, de 5 juízes, um nomeado pelo Presidente da República, dentre os magistrados ou juristas elegíveis, um eleito pela Assembleia Nacional por 2/3 de votos e 3 designados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. E se a composição fosse de 7 membros, era um nomeado pelo Presidente da República, 2 eleitos pela Assembleia Nacional e 4 designados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. A forma de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça mudou radicalmente com a revisão constitucional ocorrida no ano de 2010, uma vez que o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça passaria a ser feito por concurso aberto entre os magistrados judiciais, conforme resulta do artigo 216, número 3 da Constituição. Justificou-se esta solução, na altura, segundo as pessoas que estiveram à frente desta revisão, com a preocupação de se evitar a politização do Supremo Tribunal. De notar que, ao contrário do que ocorre em outras paragens, os magistrados do Ministério Público e outros juristas, neste momento, os chamados juristas de reconhecido mérito, não podem aceder ao Supremo Tribunal de Justiça. Neste momento, o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça em Cabo Verde é feito somente pelos juízes de carreira, os juízes desembargadores, naturalmente. E ainda de notar um outro aspecto, é que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com a revisão constitucional operada em 2010, é nomeado pelo Presidente da República de entre os juízes que o compõem, mediante a proposta destes juízes que fazem a composição do Supremo. Deste modo, a designação é diferente da solução que vinha da revisão constitucional de 1999, que previa que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é nomeado pelo Presidente da República de entre os juízes que compõem, ouvido o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Todavia, pode-se questionar se esta revisão saída de 2010 nunca aconteceu, mas pode ser que venha a acontecer, se o Presidente da República está obrigado a aceitar a nomeação feita pelos pares ou se pode recusar a nomeação. Esta é uma dimensão que importa ponderar e terem atenção. Bom, o tempo já vai longo, sei que já vos amassei com essas particularidades do caso de Cabo Verde, mas o nosso propósito era estabelecer um quadro, ainda que em traços muito grossos, como a forma da compreensão hoje do princípio da separação de poderes na Constituição da República de Cabo Verde, a configuração do princípio da independência do Poder Judicial e algumas singularidades ou decorrências desses próprios princípios. Muito obrigado.